Gente, eu quero conversar com você sobre o William Jacob, né? Vamos falar sobre o William Jacob? Bom, gente, o William Jacob, ele é um comunicador aqui do YouTube, né? Um grande comunicador, eu gosto muito dele. Abração para você, William Jacob. Abração, né? E saudações vascaínas, sempre saudações vascaínas, né? Mas o William Jacob, ele sofre de uma doença chamada cirite aguda, né? E, aliás, como o meu amigo aqui do canal, Valdeir Ferreira, também sofre de cirite aguda, né? E eu identifico facilmente porque eu já sofri de cirite aguda, né? Durante 27 anos, Ciro Ferreira Gomes foi para mim o político mais importante, o político mais relevante, o político que eu mais apoiei, para quem eu fiz campanha para a presidência da República durante três eleições, né? E eu também sofria de cirite aguda, mas graças a Deus eu me curei disso, né? Eu me curei disso. Bom, o William Jacob, ele gravou um vídeo, né, falando sobre o Eduardo Oinek, né, jornalista do Grupo Bandeirantes, que detonou o Igor pro Igor do Flow, né, numa entrevista ao Flow, ele detonou o Ciro Gomes, né, lá na entrevista pro Igor do Flow, né. Aliás, o William Jacob, te lembrando aqui, eu vi o Igor do Flow dizendo: eu quero que o Vasco se foda. Não é bonito isso não, tá, o Igor? Igor, não é bonito isso não, tá? Eu nunca virei e disse pra ninguém: eu quero que o Flamengo se foda, tá? Bom, mas isso só de passagem. Então o Eduardo Oinek, numa entrevista ao Flow, do Igor, né? Igor do Flow, ele estava dizendo algumas verdades sobre o Ciro Gomes. E sim, William Jacob, sim, Valdeir Ferreira, eram verdades, né? Por exemplo, a primeira verdade é que o Ciro começou a carreira dele pelo PDS, né? Ora, não dá para esquecer isso, né? Aliás, eu vou recomendar a militância petista, né? Se ele vai ser candidato a presidente no ano que vem, né? Os seguintes slogans: o povo não esquece, Ciro é PDS. O povo não esquece, Ciro é PDS. O povo não esquece, Ciro é PDS, né? Gente, PDS era o partido da ditadura, né? Então o Ciro começou a carreira dele no partido da ditadura, no PDS, né? E, inclusive, diz o José Sarney, podem perguntar para ele, que tem uma foto do Ciro segurando o Adalto Bezerra, que era o grande coronel da época lá no Ceará, né? O Adalto Bezerra trepado no Ciro e saudando a população, né? Quer dizer, o Ciro era subserviente ao coronel Adalto Bezerra, né? Então, quer dizer, quem apoia coronel, espírito de coronel tem, e não é à toa que chamam o Ciro Gomes de coronel, né? Então ele começou a carreira lá no PDS. Veio com uma conversa fiada de: não, mas eu comecei no PDS porque não tinha sublegenda para oposição lá no Ceará e logo depois eu migrei para o PMDB. Primeiro que é a cascata, né? É claro que tinha legenda para o MDB no Ceará, como não tinha, tá? E segundo, se migrou para o PMDB, por que não migrou para o PDT do Leonel Brizola? Por que não migrou para o PT do Luiz Inácio Lula da Silva? Por que não migrou para o próprio PTB? O PTB que já estava passando por um processo de direitização, mas pelo menos a grife era de esquerda, né? Não, ele foi logo para o PMDB, né? O partido que era um saco de gatos na época, né? Então, Ciro, não convence, não convence. A outra coisa foi o seguinte: olha, o Eduardo Oineg disse que quem elegeu o governador do Ceará, o Ciro Gomes, foi o Tasso Gereissati, e que o Ciro foi bem porque seguia a cartilha do Tasso Gereissati, né? E que depois, quando ele saiu e tentou ter algumas ideias próprias, é que começa o problema. Então vamos lá, talvez essa segunda parte eu não concorde tanto, mas a primeira é absolutamente verdade, né? Ora, o Ciro se elegeu por causa do Tasso Gereissati e seguiu as instruções do Tasso Gereissati, sim, eu afirmo, tá? Quem começou a revolução no Ceará
e, portanto, é o maior responsável por ela, é o Tasso Gereissati. Aliás, eu diria mais, né? O Tasso Gereissati tinha um mentor, né? Quem era o mentor? Era o senador Beni Veras, né? Beni Veras é o autor intelectual de tudo, né? Então, o Tasso Gereissati, seguindo as instruções do Beni Veras, né, se tornou governador e implantou as sugestões na prática e depois ele passou a receita para o Ciro Gomes, né? Não estou dizendo que o Ciro Gomes não foi importante nesse processo, foi. Mas mais importante mesmo foram o Tasso Gereissati, que começou tudo, e o senador Beni Veras, que era o mentor de tudo, né? Qualquer um dos três que quiser, venha gravar vídeo aqui e me desmentir, tá? E o terceiro ponto, brigou com o próprio irmão, o senador Cid Gomes. Brigou mesmo, gente, brigou mesmo. Estão brigados até hoje, né? E sabe por quê? Porque sabiamente, eu vou repetir, sabiamente, mais uma vez, sabiamente, o senador Cid Gomes, que já foi governador do Ceará, queria continuar uma aliança com o PT no Estado, né? Porque achava que isso era o melhor para o Estado, tanto do ponto de vista eleitoral como do ponto de vista da gestão. E o Ciro Gomes, que morre de raiva do PT, que morre de raiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que morre de raiva do ex-governador Camilo Santana, né? Que já foi aliado dele durante muitos anos, né? Ele não deixou o PDT ir por aí. Ele quis que o PDT rompesse com o PT. Aí o Cid ficou inconformado com aquilo, rompeu com o Ciro e foi para o PSB, né? Aí eu pergunto, o Cid não tem razão? O Cid não tem razão? Não é muito melhor isso do que ficar fazendo papel patético como apoiar o André... Esqueci o nome, André Fernandes, né? Para o candidato bolsonarista para a eleição de Fortaleza? Não é muito melhor? Então, gente, olha, palavra de quem admirou o cara por 27 anos, né? Da boca para fora é uma coisa, na real é outra, tá? Conheço e conheço bem. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Ah, só uma coisa. Com tudo isso, se ficar para segundo turno ano que vem o Tarcísio de Freitas contra ele, eu vou ter que votar nele, né? Mas vou ter vontade de vomitar. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço a todas, eu agradeço a todos, eu agradeço a todos, sim a todos. Por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente, né? E na descrição desse vídeo, gente, nós temos um trabalho sobre apostila de administração, porque eu fui professor nessa área por mais de 20 anos, né? Temos um trabalho sobre reforma eleitoral e partidária, porque eu fiz dissertação de mestrado sobre isso. Temos um trabalho com uma proposta de calendário para o futebol brasileiro. E temos um e-book em homenagem ao Roberto Dinamite. Se você tiver interesse em algum dos produtos, por gentileza, dê uma olhada na descrição e entre em contato comigo.